A Rússia detém um dos maiores exércitos do mundo, possuindo o maior arsenal nuclear e um dos mais modernos armamentos militares, tanto aéreo quanto naval e terrestre. E durante anos, o poderio militar russo era muito temido pelo Ocidente, principalmente após a modernização das forças armadas e do arsenal, promovida por Vladimir Putin desde sua ascensão ao poder. No entanto, agora com a invasão da Ucrânia, está cada vez mais evidente que o exército russo tem muitos problemas, desde mísseis caindo aleatoriamente, caças que não podem disparar pois não têm munições, tanques sem combustível, além de estimativas indicarem que em quase 3 meses de guerra, a Rússia já sofreu mais baixas do que em 9 anos da Guerra Afegã Soviética. E nesse vídeo, vamos entender por que o exército russo não é tão forte quanto o imaginado, além dos problemas internos que impedem a efetividade do mesmo. Para entender o fracasso militar russo, precisamos olhar primeiro para o contexto econômico e militar da nação, pois após o fim da União Soviética, com as dificuldades econômicas que a Rússia enfrentou, o exército foi ficando defasado em relação às grandes potências. As fraquezas ficaram expostas na Primeira Guerra e na Segunda Guerra da Chechênia nos anos 90, onde mesmo a Rússia, com um exército muito superior, encontrou grandes dificuldades, além da Guerra da Geórgia em 2008, onde apesar de sair vencedora, deficiências como o fraco desempenho aéreo e a logística insuficiente ficaram evidentes. Com isso, o presidente russo Vladimir Putin não poupou esforços para modernizar o poder bélico russo desde então. Para se ter uma ideia, entre 1993 e 2007, a Rússia gastou em média 17,3 bilhões de dólares por ano militarmente. Já entre 2008 e 2021, esse gasto foi em média de 67,7 bilhões de dólares ao ano. Esse aumento expressivo tornou as forças armadas russas uma das mais temidas do mundo novamente, com novas aeronaves, tanques, mísseis e outros equipamentos de última geração, intensificando a indústria de defesa como uma das principais para a economia russa, compondo cerca de 20% dos trabalhos no setor industrial voltados para a fabricação de armas. Com a invasão da Ucrânia no dia 24 de fevereiro de 2022, existia uma expectativa de que os russos poderiam tomar a capital ucraniana de Kiev em questão de apenas alguns dias. Mas o que tem se visto quase 3 meses após a invasão é uma realidade bem diferente, pois além dos russos estarem muito longe de dominar Kiev, cenas como mísseis que caem aleatoriamente, caças sem munições e tanques sem combustíveis se tornaram comuns, além da incapacidade da Rússia de concentrar suas forças em uma ou duas linhas de ataque para tomar uma grande cidade. Inclusive, segundo estimativas, a Rússia já perdeu 680 tanques desde o início da guerra, sendo que 43% não foram destruídos ou danificados, mas sim capturados ou abandonados, evidenciando falhas logísticas e uma incompetência das tropas russas. Um dos vários motivos para esse fiasco russo é que, por mais que a Rússia tenha abandonado o comunismo há mais de 30 anos com o colapso da União Soviética, ainda mantém uma estrutura centralizada, estando longe de uma economia baseada no livre mercado. Com a ascensão de Putin ao poder no fim dos anos 90, cargos de alto nível foram controlados pelos Siloviks, que são tecnocratas que trabalham para serviços secretos soviéticos, como a KGB. Um exemplo disso é o Sergei Chemezov, o antigo colega de trabalho de Putin na KGB e CEO da Rostec, que é um grande conglomerado de defesa criado em 2007 com mais de 700 empresas, visando modernizar e administrar as empresas estatais de defesa da Rússia. E por mais que os objetivos tenham sido atingidos, o problema com a grande concentração de empresas em um conglomerado como a Rostec é que diversos monopólios são estabelecidos. Para efeitos de comparação, na Rússia, o mercado de caças é praticamente controlado por uma única empresa, a United Aircraft Corporation, enquanto nos Estados Unidos, 4 empresas disputam a fabricação dessas aeronaves, incluindo a Boeing, Raytheon, Lockheed Martin e Airbus. E essa competição fomenta a indústria militar americana por décadas e décadas, que hoje é capaz de desenvolver alguns dos equipamentos militares mais modernos do mundo. Já na União Soviética, o setor militar ficou anos controlado por empresas estatais deficitárias, fábricas obsoletas e altos níveis de corrupção. Sendo assim, tornar-se competitivo e revitalizar o setor em apenas 15 anos é algo extremamente desafiador,
ainda mais em um cenário onde não há uma disputa entre empresas para desenvolver o melhor produto. Além disso, a Rússia teve um gasto militar de 66 bilhões de dólares em 2021, o quinto maior do mundo. Todavia, por mais que esse gasto seja relevante, ele é muito inferior aos dois primeiros, com 293 bilhões de dólares da China e incríveis 801 bilhões de dólares dos Estados Unidos, o que torna o processo de modernização à frente das grandes potências mundiais muito mais difícil. Outro problema notório é a falta de treinamento adequado das Forças Armadas. Estima-se que cerca de 1/4 das forças de elite do país, conhecida como Spetsnaz, são de recrutas com menos de 2 anos de treinamento. E na Rússia, há uma exigência menor para estar disponível para operações. Para se ter uma noção, um piloto de caça de países membros da OTAN precisa voar mais de 200 horas para estar pronto para o combate, enquanto na Rússia, apenas 100 horas já são o suficiente. Além disso, o exército russo conta com uma ausência de um forte quadro de oficiais não comissionados, ou seja, soldados com anos de experiência que podem treinar novos recrutas e lideram táticas do esquadrão. O corpo de suboficiais russos é hoje, como sempre foi historicamente, insuficiente, pois há uma rigidez no nível tático, colocando a propriedade e o pensamento independente para os oficiais. E esse é um dos principais motivos pela desorganização demonstrada na Ucrânia, pois se olharmos para os Estados Unidos, há um forte investimento no treinamento e na educação de seus alistados, que se tornam suboficiais ou graduados à medida que se promovem. Muitas vezes referidos como a espinha dorsal das Forças Armadas dos Estados Unidos, os sargentos são essenciais para as operações militares, pois trazem anos de experiência para ajudar os oficiais a liderarem suas unidades e atuam como líderes de pequenas unidades em todas as forças. Outro fator importante para explicar o fracasso militar russo é que o alto escalão militar do país subestimou a possível resistência da Ucrânia e não antecipou possíveis problemas de logística. Para se ter uma ideia, os militares russos não foram solicitados a realizar operações tecnológicas ou logísticas complexas por pelo menos 3 décadas. Suas ações militares mais recentes, como o bombardeio na Síria, foram operações bastante diretas. Entretanto, agora a ausência de uma condução eficiente das operações, mas notoriamente as aéreas, tem sido alarmante. Até o momento, os russos ainda não foram capazes de atingir uma supremacia aérea, mesmo possuindo uma força aérea 10 vezes maior do que a ucraniana, além de que as aeronaves russas são muito mais modernas e letais do que as do seu vizinho, que são majoritariamente da época da União Soviética. Mas ao invés disso, os ucranianos têm tido sucesso bloqueando as investidas do inimigo e contam com uma incompetência da logística da Rússia, que não tem sido capaz de fornecer mísseis de precisão suficiente. Portanto, é impossível prever quem sairá vencedor do conflito. Mas com a imagem do poder militar russo perante ao Ocidente arranhada, Vladimir Putin se torna ainda mais imprevisível e perigoso. E por mais que Putin e seus aliados continuem se empenhando para modernizar ainda mais o seu exército, fica difícil imaginar uma melhora expressiva com as dificuldades que a economia russa enfrentará com as sanções econômicas em um futuro próximo.